Boa noite, meus caros alunos, né? Estamos dando início ao nosso curso para a prova discursiva, né? O antigo e famoso curso de redação, né? Que muitos devem estar achando estranho. Por que, professora, curso de redação? Não é de prova discursiva, gente, é só a maneira, né, diferente do concurso chamar hoje, né? A redação. É assim que funciona. Questão discursiva, prova discursiva, tá? Mas não se engane, né? A colega disse agora há pouco, aí na mensagem, é somente para não assustar. E aí ele chama de questão discursiva, e aquelas pessoas despreparadas, que não tiveram uma orientação, né, para essa prova discursiva, para a famosa redação, o que vai acontecer com elas? Vão, né, zerar, porque vão cometer erros, né, grotescos, né, sem terem tido o cuidado, né, de irem, de fato, compreender o que é essa prova discursiva, questão discursiva. Então, eu já tinha dito isso naquela aula que eu fiz, né, ao vivo, muitos não conseguiram assistir ao vivo, mas ficou gravada lá no YouTube, né, no canal da professora Sandra Lima, no meu canal. E eu preciso reforçar isso com vocês, né? Não é somente resolver uma questão, uma questão discursível, é uma pergunta que eu vou responder. Não, gente. É uma pergunta que nem sempre é pergunta, né? Nem sempre tem interrogação, né? A gente, inclusive, aqui, eu vou trazer, né, essas questões discursivas para vocês verem como é, da banca com o Supan, né, para vocês verem como é que funciona, tá? Mas hoje nós vamos focar nas dificuldades gerais, né, da argumentação, da prova discursiva, tá certo? Vamos aprofundar o estudo dos critérios, né? Eu falei no canal lá, mas hoje nós vamos, né, para quem de fato está matriculado na turma, começar a fazer esse estudo de forma, né, mais detalhada, certo? Então, lembrando, né, a banca já deixa claro no edital que são de 20 a 30 linhas. Então, não é somente resolver uma questão, né, é estruturar a sua resposta, né, em um texto, em forma de texto. E como eu estava dizendo há pouco, nem sempre é uma pergunta, né? A banca, na maioria das vezes, o que é que ela tem feito? Ela traz um tema e pede para o candidato discorrer sobre um determinado aspecto do tema, né? Pega um tema que é da área e pede, com licença, só um segundo, gente, para eu colocar aqui o carregador, e pede para o aluno escrever, né, discorrer. Quando eu falar discorrer, vocês vão saber que é escrever sobre aquele assunto. E aí, como eu já havia, né, trazido essa informação para vocês, e está lá posta no edital, a banca vai, né, corrigir o texto baseado em 4 critérios, que estão lá estabelecidos, que é também um ponto importante, que o candidato precisa entender o peso de cada critério, né? Vocês estão vendo que esse primeiro critério que está aqui, vez por outra eu vou baixar minha cabeça, tá, gente? Mas é para riscar alguma coisa aí na tela, então eu vou marcando aqui no tablet, e vocês, quando eu quiser destacar alguma coisa, tá? E esse primeiro critério, né, que a banca estabelece, argumentação, né? Argumentação e informatividade. É o critério que mais pesa, 25 pontos, tá? E lembrando que, né, você pode também, né, zerar, né, ser eliminado justamente nesse critério aí. Como assim, professora? Né? Como é que você vai? É o critério que tem mais o peso mais alto e ele é eliminatório. Como assim?
Se o aluno não entender, né, a proposta de texto que a banca trouxe, né, e escrever sobre um assunto diferente, tá, do que a banca está exigindo naquele momento. É por isso que você precisa estar muito atento. A primeira coisa para não falhar na argumentação e na informatividade é entender a proposta. Né? A proposta que a banca trouxe. Né? Quando ela disser, explique, né, determinado conceito, ou conceitue determinada temática, né, te pedindo um conceito ou uma explicação, ou fale das causas e consequências de determinado assunto. Então, vamos supor que ela peça causa e consequência, e durante o seu texto inteiro, você não apresente causa e consequência. Fale do assunto que ela pediu, mas fale de maneira indireta, tangenciada. O que é falar de maneira tangenciada, professora? É falar sobre o assunto, mas não falar o que a banca pediu, né? Não cumprir aquela exigência que a banca fez. Então, você também zera se você tangenciar, né? Se você falar de maneira indireta. E se você falar sobre um outro aspecto do assunto, né? Que a banca não solicitou. A banca vai dizer que você fugiu, ela vai dizer fuga do tema. Né? E aí, quando o candidato foge o tema, em geral, isso fica perceptível logo na introdução, tá? Em geral. Tem candidato que sabe dar aquela enrolada no texto. Essa semana eu fui corrigir um texto, né, para o concurso da Polícia Civil. Eu estou trabalhando com uma turma também para a Polícia Civil do Piauí, tá? E um aluno, né, na introdução estava perfeita, tá? Só que a banca da Polícia Civil do Piauí, a banca FGV, e ela traz tópicos para o aluno desenvolver. A banca de vocês não, ela vai trazer lá uma proposta e naquela proposta ela já diz o que ela quer. Essa outra banca é diferente, tá? Então, o que que aconteceu? Ele fez uma introdução muito bacana, falando do tema, só que no decorrer do texto ele não tocou nos pontos que a banca exigia, né, que a gente chama de aspectos que a banca exigia que ele escrevesse sobre. Então, o que aconteceu? Ele fugiu do tema. Né? E aí, não adianta, mas eu escrevi 30 linhas, tá? Mas o corretor, se ele perceber que você fugiu do tema, ele não vai pontuar mais nada. Ah, professora, mas os outros critérios? Não tem o critério 2, que é estrutura e organização, domínio da linguagem, eu escrevi tudo bonitinho, eu não falhei, né, gramaticalmente, mas se falhar no primeiro, que é a argumentação e informatividade, já zerou o texto. Então, professora, como é que eu vou desenvolver isso bem, de forma plena no meu texto? Primeira coisa, estudando, né? Estudando os temas. Professora, e quais são os temas? Me diga aí, professora, quais são os temas? Os temas são os assuntos da sua específica, tá? Aqueles assuntos que são, né, a base da sua específica. Por exemplo, pessoal da educação, né? O que é a base da específica? A didática geral, que vai entrar inclusão, que vai entrar a formação de professores, que vai entrar a base BNCC, base, né, base curricular, base BNCC, base comum curricular, enfim, vai entrar também. Então, pessoal, né, de agente de endemias, pessoal que é da agente de saúde, né? O que é
o conteúdo, quais são os temas, né, possíveis dessa área, legislação do SUS, né, os documentos, né, base da disciplina. Então, a específica de vocês, né, que vocês precisam revisar, são os temas da prova discursiva. Ela pode escolher, claro que não são todos, a banca vai escolher 2 questões, 2 assuntos, né, que têm relação com a área direta, para a qual você está prestando o concurso, para a sua específica, e aí você tem que mostrar o que a banca, que você compreende aquele assunto, que você sabe, né, escrever sobre ele, que você conhece com profundidade. Não é só conhecer de forma superficial, que você tem conhecimento de causa, né? Que você vai trazer ali argumentos pertinentes ao que a banca está pedindo, né? Quando ela diz explique tal coisa, você vai explicar baseado em quê? Baseado na área do conhecimento, né? Na área técnica, fundamentando esse conhecimento aqui, né? Vamos supor, faz parte da LDB, né, da legislação da educação. Então, eu digo, segundo a LDB, olha, professora, mas eu não sei o artigo. Segundo a legislação do SUS, eu não sei o artigo, mas só o fato de você dizer, segundo a legislação, né, isso, e você diz com suas palavras, né, o que diz a lei. Só o fato de você dizer com suas palavras e citar o nome, né, legislação do SUS, LDB, ou qualquer outra lei que esteja dentro, né, lei, seja ela pedagógica, seja administrativa, né, dentro da sua área, você já está trazendo o que a banca chama de informatividade, fundamentação. Então, vamos lá, professora, para eu entender. Então, não é somente eu escrever lá bonitinho, fazer um texto, eu vou conseguir fazer um mínimo de linhas, né? 20 linhas, vamos supor. Organizei o texto, porque eu já sei que a argumentação, ela pressupõe, ela já está dizendo que é argumentação. Então, é um texto argumentativo. Qual é a base do texto argumentativo? Né? A estrutura dele, introdução, desenvolvimento e conclusão. No mínimo, 3 parágrafos para um texto de 20 linhas. No mínimo, tá? Porque se for um texto de 30 linhas, né? Pelo menos 4 parágrafos. E aí a gente vai tratar desses detalhes um pouco mais à frente, tá certo? Que aí tem a ver com a estética, com a estrutura do texto que vai estar nesse PDF já. Então, não adianta você escrever, né, 20 ou 30, 25 linhas estruturadas, né, organizadas, mas não dizer nada com nada sobre o que a banca está pedindo, né? Você vai zerar. Então, isso pressupõe o quê? Estou riscando aí na tela. Muita leitura, que é uma coisa que não depende da professora Sandra, o conhecimento técnico da área de vocês. O que é que depende de mim? Mostrar para vocês a estrutura do texto, corrigir os textos de vocês para ver se vocês estão, de fato, no caminho certo. Apontar, quando eu estiver fazendo a correção, apontar a sua dificuldade. E por que eu estou dizendo a sua? Porque a dificuldade na redação, ela é particular. Ela é individual. Não adianta, né, você ficar assistindo aula de teoria no YouTube de professor tal, da professora Sandra, e não se medir. E o que é se medir, professora? É escrever de acordo com os critérios da banca
e ter um profissional que corrija, né? Para saber onde é que você está errando, né? O que é que você precisa melhorar, e aí, a cada nova proposta, você vai, né, tentando minimizar os erros. Professora, cada questão vale 50, meu texto vale 50. Eu tenho experiência de aluno que começa num laboratório com menos da metade da nota principal, da nota exigida, e ele chega, né, no final do laboratório com a nota máxima ou quase a nota máxima. Mas por que que isso acontece? Porque a professora Sandra faz milagres? Não, porque o aluno observou as orientações que a professora fez e foi corrigindo isso nas propostas seguintes. Esse cuidado, ele é de vocês. E se vocês não fizerem essas correções, quando chegar na proposta de número 2, né, da área de vocês, que vocês me mandarem, eu vou dizer, fulano, vou dizer no privado, tá, gente? Por escrito, lá no seu texto. Fulano, você continua cometendo os mesmos erros. Eu apontei isso e isso na introdução e você não melhorou. Eu vou sempre apontando. Por quê? Porque a gente precisa dividir responsabilidades. Então, eu vou fazer minha parte e vocês, né, precisam estar atentos para fazerem a de vocês. Só que a parte mais importante, tá, gente, não é saber a estrutura do texto, né? Escrever gramaticalmente perfeito. Somente isso não. A parte mais importante é o conhecimento. É você, né, utilizar palavras da sua área, né, palavras que sejam técnicas do campo semântico, daquela área do conhecimento, né? Não é usar palavras de forma geral para mostrar que você, né, não sabe ou sabe superficialmente, de jeito nenhum. É mostrar para a banca profundidade, conhecimento. Eu acredito que, né, eu deixei isso muito claro. E aí, gente, a banca também traz a estrutura e a organização textual, e aqui tem uma falha que eu vou corrigir depois, lá no PDF, né? Perdão, que aqui são 10 pontos, né? Assim, é 25, 10, né? Aí eu esqueci de colocar os outros, olha que coisa. Tudo bem, não tem problema, tá? É 25, 10, né? 5 e 5, tá? Mas aí eu corrijo, eu não coloquei o PDF na sala de aula ainda, eu corrijo, e quando forem reassistir ou assistir a aula pela primeira vez, já vão ver, né, que isso está corrigido. Foi só um detalhe. As falhas, elas acontecem, né? Vou colocar aqui 10 pontos, ok? Então, bora lá. Estrutura e organização textual, 10 pontos. Professora, o que eu tenho que observar para não errar? O ideal é não errar, né? Ou então para minimizar, perder o mínimo possível nesse critério, né, que vale 10 pontos. Então, bora lá. Coerência e coesão. O que é a coerência? A coerência, né, está no sentido, tem a ver com o sentido, com a Vou colocar aqui desse outro lado, tá? Para não ficar esquisito. Coerência, né? Tem a ver com o sentido, com a organização das ideias. Então, se eu vou saber, né, colocar as minhas ideias de forma organizada no papel. Não sei se vocês já se depararam com essa situação. Tem gente que tem muito conhecimento, né,
Mas na hora de escrever, fale sobre tal coisa, a pessoa não sabe organizar as ideias. Começa uma ideia e não termina, né? O texto fica, né, faltando uma parte. Eu comecei, mas não houve progressão, né? O texto não foi desenvolvido de forma lógica. Então, isso tem a ver com a organização das ideias. Isso é coerência, o sentido, um texto que tenha sentido. Mas para que esse texto ele tenha sentido, eu preciso fazer uso dos elementos de coesão. E o que é coesão? Olha, na minha fala agora, né, eu já dei a dica, eu disse os elementos, então, a coesão é a ligação, né, das partes do texto, certo? Então, são os elementos que eu utilizo para ligar as partes do texto. E quando eu falo de partes, são desde as partes menores, ligar as palavras, né? Ligar as orações, tá? Ligar os períodos, e aí nós vamos ter um momento para entender tudo isso, tá? Analisando o texto. Ligar os períodos, tá? Ligar os períodos, vou já explicar melhor para quem não sabe do que eu estou falando. E ligar, por fim, os parágrafos. As palavras, né? Todo mundo consegue compreender. Por que eu estou sendo assim, bem clara? Porque eu sei que tem gente aqui que não é da área da linguagem, claro, né? Tem gente de outras áreas que não tem, né, essa obrigação de entender de fato, né? Ou faz muito tempo que não tem uma aula de reprodução de texto, nem lembra mais disso. Então, veja, ligar palavras. Como é que eu ligo palavras para que tenha sentido? Eu quero dizer assim, ó, a bola de Pedro. Então, essa palavrinha que eu chamo de preposição, o de, que ligou bola a Pedro, né? Um elemento de ligação que foi utilizado entre as palavras, né? Se eu quero dizer que a bola pertence a Pedro, eu digo bola de Pedro, porque se eu disser bola para Pedro, para já vai me dar uma ideia diferente, ideia de finalidade nessa frase. Então, o que é que a gente vai observando? Que uma simples palavra, né, uma simples palavrinha, um de, ó, um com, um para, pode mudar completamente o sentido, né, daquela frase. E o que é uma oração, professor? Oração são as frases, né, a estrutura um pouco maior, as frases que têm verbo, né? Aquela palavra que eu posso flexionar, que tem verbo. Então, quando eu digo assim, ó, Pedro, né, chegou cedo, mas não conseguiu descansar. Então, Pedro chegou cedo é uma oração, não conseguiu descansar é outra, e eu tenho aí o mas, né, um elemento de ligação, mas, M-A-S, que se eu colocar M-A-I-S, eu vou estar cometendo um erro de ortografia, né? Mas se no lugar do mas eu quisesse dar essa ideia contrária, mas se eu errasse, eu colocasse por isso, eu estabeleceria um outro sentido. Então, veja, os elementos de coesão, que são as preposições, né, palavrinhas que ligam, né, quem está estudando aí português, né, lá na classe de palavras, precisa estudar português, eu acho que vocês já sabem que 25% do concurso de vocês é português, né, gente? Quem leu o edital direitinho sabe que as notas vão ser assim. Eu vou aproveitar, né, e fazer aqui, abrir as parênteses, porque é importante. 50% da prova é a específica. 25% são aquelas 10 questões de português. E os outros 25%
são aquelas 10 questões que vai ter das outras disciplinas, que numa prova só de 10 questões, a banca vai cobrar raciocínio lógico, informática, conhecimento da cidade, da história da cidade, né? E, por fim, direito constitucional. A banca com o Supan, quando ela faz uma prova dessa maneira, com 4 conteúdos, em geral, ela vai fazer ponderar aí, vai ter um conteúdo que ela vai cobrar 3 questões, desses que eu acabei de dizer, né? Outro, ela vai cobrar 2, então ela vai sempre nessa média, 2 conteúdos, né? Desculpe, 2 questões para cada conteúdo, mas vai ter, são 10 questões, e são 4 conteúdos, né? 4 disciplinas. Então, a banca vai privilegiar aí uma dessas 4 com 3 questões, que é o que ela tem feito de maneira geral, certo? Então, o outro peso do concurso de vocês é português, que vale 25%, né? Então, tem que estudar português. Nós estamos com um curso aberto também, que já está em andamento, nós vamos para a 6ª aula, é um curso de 10 aulas, focado, né? Também na banca com Supan. E esse curso, ele também vai ser, quando a gente terminar de gravar, quem quiser entrar ainda com o curso andando pode, mas quando a gente terminar de gravar as 10 aulas, ele também vai ser disponibilizado por um preço mais acessível, né? Somente a gravação, certo? Mas voltando aqui, né? Quando você estuda lá português, né? Você vai aprender a importância, né? De organizar bem as suas ideias. Então, eu vou saber o que é uma preposição para eu usar de forma correta, eu vou saber o que é uma conjunção, né, para ligar direitinho as frases, os parágrafos, iniciar as ideias, né, dos parágrafos com o conector correto, tá? Eu vou saber o que é um pronome demonstrativo, que é elemento que eu uso para fazer referência também. Então, tudo isso é elemento de coesão, os pronomes, as conjunções, né, os pronomes relativos também, enfim, os advérbios. Então, esses elementos é que vão dar sentido ao texto. Se eu utilizar uma palavrinha dessa, por mais que eu coloquei ali um conceito lindo, eu disse o que era tal coisa, eu coloquei a lei, né? Mas se na hora de você escrever a lei com suas palavras, lembre-se que vocês não precisam, né, colocar nada tal qual, né? Traz uma lei ou uma informação técnica, né, um dado sobre aquele assunto, você vai dizer com suas palavras. Então, você usar um conector de forma inadequada, pronto. Você, professor, e aí eu vou zerar por causa disso? Não, mas você já vai perdendo aqui na organização, né, na estrutura aí do texto, certo? A lógica, o que é essa lógica do desenvolvimento? Aí é onde entra, o que eu acabei de dizer, que está relacionado à coerência e à coesão, que é a progressão, né? O texto ter começo, né? Meio e fim. Ter, no mínimo, professora, por que então que eu não posso fazer a resposta num monobloco? O que é um monobloco? É um parágrafo só, de 20 linhas. Gente, a gramática diz assim, quando eu mudo de ideia, eu mudo de parágrafo. Então, se eu estou organizando ali as minhas ideias e eu quero estabelecer ali uma relação entre, né, os pontos que a banca pediu para eu explicar ou para eu definir, então eu tenho que separar essas ideias, introduzindo, no meio eu vou desenvolver e depois eu vou concluir. Então, essa estrutura. Professor, então é só dividir em 3 parágrafos? Não, gente, eu não posso, né, dividir em 3 parágrafos e lá no primeiro parágrafo, como a gente vê muitas vezes, começar sugerindo. Tem gente que já começa dizendo assim, tal coisa precisa ser feita assim, 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 né? Tal problema precisa ser resolvido, dizendo isso no primeiro parágrafo.
Primeiro parágrafo é introdução, ó, a estrutura do texto. Primeiro parágrafo eu tenho que apresentar o tema, né? E mostrar o que é que eu vou desenvolver sobre aquele tema, os argumentos que eu vou desenvolver. Então, esse primeiro parágrafo, ele é curto, né? No segundo parágrafo, se for um texto só de 20 linhas, eu só vou fazer 3, né? Mas se for de 30, 25 ou 30, o ideal é que eu já faça 4. Então, segundo e terceiro parágrafo, a gente vai chamar de desenvolvimento, ou então apenas o segundo, né? Num texto menor. Mas o nome já diz, é desenvolver. Pela lógica, ele tem que ser maior do que o parágrafo inicial e o parágrafo final. Então, veja, professora, isso é um detalhe. Se eu escrever bem bonita a minha introdução, bem grande, com 10 linhas, como é que você tem 20 linhas, 25 para escrever, e só na introdução você gastou 10? Então, essa introdução está errada. Ela tem elementos que não deveriam estar lá. Então, onde é que eu vou perder no meu texto? Lembra que a lógica da correção é assim: o aluno ou ele tem 0, ou ele fugiu do tema, ou ele tem tudo. E aí tem 50. Ele desenvolveu o tema. E aí ele vai perdendo de acordo com os erros que ele vai cometendo ali no meio do caminho. É assim que funciona. Então, ou eu não tenho nada, ou eu tenho 50 e vou perder. O ideal é não perder nada. Então, quando eu entendo essa estrutura, que tem elementos que devem estar no começo, elementos que devem estar no final, e outros que devem estar no meio, que a gente chama de elementos essenciais de cada parte do texto, eu não vou cometer um erro de estrutura. Então, aqui eu já venho, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão claros. Isso tem a ver com a estrutura. Então, se eles estão claros, eles vão ser o quê? Coerentes, organizados. Eles precisam ser as duas coisas: introdução, desenvolvimento e conclusão bem definidos, para que o corretor, né, não diminua minha nota pela falta de elemento essencial que faz parte da estrutura. E ele precisa, né, ter ideias organizadas para que eu não perca na organização, certo? No domínio da linguagem, veja, a banca, a Consulpan, ela divide a gramática em 2 pontos, tá? Ela não diz só como outras bancas, adequação da linguagem, não, ela diz domínio da linguagem e em seguida ela diz aspectos gráficos. De verdade, né, dizendo a vocês como professora, né, de gramática também que sou, eu gosto dessa divisão que ela faz, porque não é justo que você perca, né, a mesma pontuação quando você comete um erro simples, né, de ortografia, que a gente chama de um erro mais grotesco, né, de ortografia, ou esqueceu o acento, acentuou a palavra no começo. Tem aluno que faz assim, esquece mesmo na hora de passar ali. Você percebe que ele esqueceu porque ele acentua uma outra palavra pela mesma regra e esqueceu aquela outra, né, que deveria ter sido acentuada. Então, não é justo que um erro, né, mais grave, como concordância, regência, crase, tenha o mesmo peso que um erro mais simples de ortografia, né, de acentuação, certo? Então, a banca, ela diz, os erros de concordância, que envolve a combinação entre as palavras, né, entre o verbo e o sujeito, quando eu digo assim, as pessoas, né, eu não vou dizer foi, o verbo tem que concordar com o sujeito, as pessoas foram, né, o plural das palavras, né, que tem a ver com a concordância nominal, né, a regência, né, que tem a ver, olha a importância de estudar gramática, né, que tem a ver com as palavras, né, que são ligadas a outras, e esses elementos de ligação que nós falamos agora, né, que são as preposições que eu uso para reger as outras palavras. Quando eu digo assim, ó, necessidade, né, quem tem necessidade
de, eu não vou dizer necessidade para tal coisa, necessidade em tal coisa, necessidade sobre. Então, se eu colocasse um sobre, tem necessidade sobre tal assunto. Não, necessidade de, né? A preposição que rege, né? A palavra necessidade é de. Então, quando é que eu cometo um erro de regência? Quando eu não coloco a preposição adequada, né? Ligando ali as palavras. E a regência está relacionada à crase também. Os erros de crase, eles também pesam aqui, né? Ó, e a banca diz que no domínio da linguagem, cada erro, não é Sandra que está dizendo, não, tá? É a banca, tá lá no edital, é só conferir. Cada erro vale menos 0,5. Esses erros aqui. E o que é essa clareza sintática, professora? Tem a ver com a coesão, né? As orações organizadas, bem interligadas. Então, se eu cometer um erro, né, aqui, né, não, a frase não ficar muito lógica, eu posso perder aqui, ainda posso perder de forma geral, né, na coerência. E, por fim, último critério, né, que a banca também diz que vai diminuir 0, acredito que é 5 também, deixa eu ver. Eu coloquei bem aqui, perdão, viu, minha gente? É porque é tanta da informação, mas deixa eu ver se tem o mesmo peso, só para não dizer nenhuma bobagem a vocês, que eu tinha colocado. Peraí, só um minutinho, que eu já vou dizer a vocês. Perdão, minha gente. Pronto, tá aqui. Só para eu ver se é a mesma coisa. 5, 0,5, tá? Ah, professora, mas a senhora disse ali nesse instante que acha justo, né, que tenham pesos diferentes. Tem sim. Ah, mas não é 0,5 em cada um? É, mas aqui, né, no domínio da linguagem, né, domínio da linguagem, a banca diz que vai descontar, cadê? 10, aí por isso está faltando, né? 10, 10 e 5, tá certo. No domínio da linguagem, a banca vai descontar, né, até 10 pontos, porque pesa mais. E aqui, nos aspectos gráficos, eu estou conferindo aqui no edital, tá, gente? Porque tanta informação, eu estou trabalhando com 3 concursos diferentes na redação. Polícia do Piauí, Polícia do Pernambuco que vai abrir, e esse agora. Cada banca vem com um bocado de númerozinho. Então, tem hora que dá uma misturada. Então, mas vamos lá. Os aspectos gráficos e microestruturais, o peso é 5. Então, eu posso perder até 5, tá? Somente até 5, né? Se eu errar na acentuação, na ortografia, na pontuação. Ah, professora, eu não sei fazer esse cálculo. Vou pegar aqui a calculadora para vocês entenderem. Olha só. Vamos supor que você tenha cometido, né, quando eu for fazer a correção, vocês vão ver isso, porque eu vou trabalhar com vocês com a folha padrão do modelo da Consulpan, tá? E aí vocês vão ver, para vocês, no dia da prova, não aparece o quadrinho, né, que eu vou colocar na proposta, mas vocês vão ter acesso a esse quadrinho, que é para vocês saberem como é que a banca corrige a prova de vocês e o peso, né? Esses pesos que nós já acabamos de ver e os descontos para vocês entenderem. Então, ó, preste atenção. Vamos supor que você falou tudo bonitinho, que a banca disse, né? Mas você falou, argumentou, esclareceu o que a banca pediu, mas não fundamentou. Como assim, professora? Não fundamentou. Não trouxe nenhuma lei, nenhum conhecimento técnico, nem nada da área, né, comprovando que você sabe. Ficou só assim, vozes da minha cabeça. Né? Não trouxe nada técnico. Então, você não fugiu o assunto, mas você não comprovou com a informatividade. Então, o que é que a banca vai fazer? Tem banca que desconta a metade. Então, dá logo o quê? 12,5. Por quê? Porque você só argumentou. Ó, o critério é argumentação
e informatividade. Então, vamos supor, né, eu não vou nem escrever isso aqui, não, que você só tenha tirado a metade. Você argumentou, falou direitinho, mas não trouxe comprovação nenhuma. A gente vai entender isso também com modelos, né, ao longo do nosso curso. Na estrutura, né, você cometeu só uns errozinhos ali numa conjunção, era para colocar um porém, você colocou um pois, né? Cometeu um errozinho na ligação do parágrafo, não colocou uma conjunção conclusiva para terminar o texto, né? Um portanto, dessa forma, tá? Então, cometeu poucos erros. Aí a banca vai tirar aí, vamos supor, uns 2 pontinhos. Então, você já tinha a metade no primeiro 12,5, mais 10, 5, já tem 17, uns 2 pontinhos, desculpa, que eu disse que ia tirar, né? Com alguns erros. Então, 8, tá? No domínio da linguagem, você não errou em relação à concordância, à regência, à crase, suponhamos, né? Então, você tem mais 10. Não, cometeu um errinho, tá? Vamos supor. Aqui, aqui você não cometeu erro, 10. Mas errou, que acontece muito, né? Na acentuação, na ortografia ou na pontuação. Então, você errou, ó, aqui. Quantas vezes, professora, eu errei? Vamos supor que você cometeu 7 erros, né? Envolvendo ortografia e acentuação. Aí a banca vai fazer 7 vezes 0,5. Então, bora ver como é que dá. 0,5 vezes 7. Olha quanto é que você vai perder. 3,5. 3,5. Tá aqui, ó. Tá? 3,5. Então, ai, meu Deus do céu, eu só tinha 12,5 no primeiro critério, 8 no segundo, tirei 10 no terceiro, mas perdi menos 3,5. Fiquei com quanto? 1,5 nesse critério. Olha como tem que minimizar os erros, né? Perdeu 1,5, mas... desculpa, perdeu 3,5. Mais 1,5. Quanto foi que você tirou? 32. Ufa, professora. Eita, Lucineide ligeira. Ufa, professora. Tirei 32. Pronto. Fiz 50% da prova discursiva, de uma das questões, né? Porque são 2 questões. Então, fiz 50% de uma das questões. Bora lá. 32. Mas tem 10 concorrentes lá classificados, né, para a sua vaga, que passou na correção da objetiva, né, tirou 60% a mais, ficou dentro das vagas, vai ter a redação corrigida, tem lá dizendo a quantidade de candidatos para que a redação seja corrigida, né, por cada cargo. Então, mas tem 10 pessoas que fizeram 33, 34, 35, 40, 45. Vocês estão percebendo que a redação pode te elevar. Ah, professora, eu fiquei no 10º colocado, mas vamos supor que você tenha tirado um 45 na redação, notão, viu? Ou então fechado a redação, 50. Então, olha, isso te eleva, né? Sobe tua nota e tu sai do 10º e vai lá para o 2º colocado. Então, tem gente que diz assim, eu não vou estudar a redação, não. Né? Porque a redação não precisa estudar, se não sabe, né? Nem como é que a banca vai corrigir, o que é que pesa mais, o que é que pesa menos, onde é que precisa melhorar na escrita, como é que vai tirar uma boa nota? Mas vamos supor que essa pessoa passe na primeira fase, né? E aí, tirou uma nota baixa na redação, aí ela vai cair, né? E você tira uma nota mais alta, você vai subir. É assim que funciona, tá? E aí, professora, vamos lá, algumas dúvidas, que hoje nós vamos tratar do básico. Professora, que tipo de letra que eu devo usar, né? Pode ser letra cursiva, professor, ou letra de forma. E aí, como é que pode? As duas podem, tá, gente? Cursiva ou de forma. Trouxe um modelo de texto para vocês verem, viu? Tirei o nome do aluno meu, da minha assessoria, tirei o nome, para vocês verem os errozinhos que a gente vai tratar agora. Então, o que é importante? Seja cursiva, né? Que é essa letra aqui, que a gente escreve assim, bonitinho. Seja cursiva
ou de forma, né? De forma, o que é importante? Que ela seja legível. Que o meu corretor consiga ler, certo? Eu gosto de brincar com meus alunos, dizendo assim, vamos fazer um teste, para ver se você tem a letra legível. Vocês mesmos podem fazer esse teste, saber se a letra de vocês está legível e se vai dar certo lá na correção. Professora, se minha letra não for legível, o corretor vai fazer o quê? Ele não precisa, nem tem obrigação de tentar ler seu texto, tá? Se ele começar a ler o texto e conseguir ir entendendo, empancar só em algumas palavras, naquelas palavras que ele empancar, ele pode ou marcar um erro de ortografia, que ele vai dizer, não, essa palavra aqui não está escrita direito, não, está faltando a perna do A, esse A não é um A, é um O. Então, ele pode marcar como erro de ortografia, menos 0,5, ou então, pode ser pior, ele pode dizer que aquela palavra não tem nada a ver com o que você escreveu e vai cometer um erro de quê? De coerência, que é um erro que vale muito mais, certo? Então, letra legível, seja como for sua letra. Ai, professora, como é que eu faço o teste? Escreva umas 10 linhas, né, um parágrafozinho sobre alguma coisa e peça para alguém ler. Não é você ler, não, porque você está acostumado com sua letra. Se a pessoa lê de forma fluente, você passou no teste, sua letra é legível. Se a pessoa começar a ler, empancar, né, em algumas palavras, você comece a rever, aquelas palavras em que a pessoa empancou, porque é sinal que a letra não está legível. E se não está legível, o corretor pode marcar ou um erro de ortografia ou um erro de coerência, tá certo? Então, outra coisa, a letra tem que ter o mesmo padrão do início ao fim. Não sei se vocês já viram, mas tem gente que começa a escrever de um jeito, a gente diz assim, um texto, nós corretores dizemos, um texto escrito a 3 mãos. Como assim um texto escrito a 3 mãos? Isso acontece muito na escola, quando a gente fazia trabalho no passado, né? Que um dizia assim, eu copio o primeiro parágrafo, eu copio o segundo, o outro eu copio o terceiro. Então, fazia o texto, né? Mas aí o professor recebia, ou então aqueles trabalhos que a gente fazia nas folhas de papel ao máximo, quem se identifica, né? Então, a gente escrevia o texto, quando o professor recebia, 3 pessoas diferentes, 3 tipos de letra. Mas tem gente que consegue fazer isso sozinho. Você olha para o texto e diz, Wagner, que letra diferente, começa de um jeito e termina de outro. Não pode. O texto tem que ter a letra tem que ter o mesmo padrão. Isso é um erro na apresentação do texto. A banca pode descontar. E onde é que ela vai descontar, professora? Lá na organização do texto, na estrutura e na organização, lá no começo, né? Naquele critériozinho que pesa 10, tá? Então, outra coisa, não pode misturar cursiva com letra de fogo. Não pode, né? É um erro também. Tem gente que escreve assim, vamos supor, vou mostrar como é que mais ou menos é esse erro. A palavra Brasil, forma correta de escrever é assim, né? B maiúsculo, porque é um substantivo próprio, né? Mas tem gente que faz desse jeito, ó. Brasil. Alguém se identificou? Esse S aqui não é um S da letra cursiva. Professora, o corretor pode me penalizar por isso? Pode sim. Ele vai dizer que você está misturando maiúsculas com minúsculas e pode descontar um erro lá na ortografia, aquele erro que vale 0,5, certo? Então, não misturar, tá? Se sua cursiva é apertada, né? Se sua letra cursiva ela for muito ilegível, tá? Então, tenta fazer letra de forma, mas letra de forma correta. Como assim, professora? Letra de forma correta. Tem gente que acha, porque está escrevendo com letra de forma, não precisa diferenciar maiúsculas de minúsculas. Vamos supor que eu fosse dizer assim, ó.
O Brasil, vou escrever com letra de forma, tá? O Brasil, né? É o país do carnaval, né? Ponto. Aí vamos supor que eu queira construir outro período, né? Ponto, terminei o período, vou construir outro período. Também, que não deveria ser ponto, né? Mas deveria ser uma vírgula, mas também, mas tudo bem, eu vou colocar um ponto aqui só para ilustrar o que eu quero dizer. Né? Aí eu digo também, né? Também é o país do futebol. Eu tenho muita dificuldade de escrever letra de forma, porque minha letra é cursiva, tá? Mas por que que eu estou dizendo assim? Se sua letra de forma for ilegível, tente fazer a cursiva, ou desculpe, se sua letra cursiva for ilegível, tente fazer a de forma, pelo menos no dia da prova, para que o corretor consiga ler. Então, o que que eu estava falando em relação ao erro da letra de forma? Tem gente que acha, terminou o ponto aqui, tem gente que acha que letra de forma ela tem que ter um tamanho só, né? Está errado. Letra onde eu preciso colocar a letra maiúscula, elas têm que ter o tamanho maior para que o corretor, porque senão eu vou estar cometendo um erro de quê? Lá na ortografia. Maiúsculas são diferentes de minúsculas, certo? Então, letra de forma tem que fazer essa distinção. Professora, o corretor vai olhar isso? Claro, ele vai olhar tudo que possa fazer com que você perca alguma coisa. Então, é um erro, e ele vai marcar lá, ó, como um erro, e você vai perder no mínimo 0,5, certo? E não é bom perder, vocês viram, né? 7 errinhos com 0,5 já dá 3,5 a menos. Letra grande ou letra pequena? Letra média. Como assim, professora? Ó, vou escrever com minha letra normal, tá? Eu, Sandra, minha letra é média, tá? Opa, perdão. Minha letra é média. Vamos lá, eu coloquei esse O aqui. Né? Brasil. Ave Maria. Brasil, tá? É o país do carnaval. Olha só, minha letra média. Tem gente que tem a letra O, né? Brasil. Essa semana eu corrigi o texto de uma aluna, ela está fazendo caligrafia para poder diminuir a letra. Por quê? Ela escreve com a letra tão grande que dá a entender que ela está querendo ganhar espaço, que ela não tem o que dizer, não tem muita. O corretor pode pensar isso, tá? Você não tem muito conhecimento, muita informação, então você aumenta sua letra, e aí a gente vai perceber isso, porque tem lugares que a letra vai mudar o padrão, aumenta a letra para ganhar linha. Outra coisa, tá? Então, evitem. Letra pequena demais. É muito pequena, mas dificulta a leitura. Pode gerar um erro de ortografia, porque o corretor não entendeu o que você escreveu. Outra coisa, não sei se eu coloquei aqui, letra muito grande vai estourar a linha. O que é estourar a linha? É o corretor perceber que você está querendo ganhar espaço, certo? Ó, a Consulban não penaliza o estilo. É meu estilo de letra, claro, mas ela penaliza a ilegibilidade. Seu estilo de letra, tem gente que diz assim, é minha letra, tá ótimo, é meu jeito de escrever, tá ótimo, mas tem que ser legível, tá? Outra coisa que eu queria pontuar é em relação ao espaçamento entre as palavras. Como assim, professora? Eu vou escrever a mesma frase aqui, o Brasil é o país do carnaval, dando outro espaçamento, ó. O Brasil é o... Tem gente que escreve assim, do carnaval. Professora, ai meu Deus, eu escrevo assim, tá errado, tá? Por quê? Primeiro,
que a banca pode achar também que você está querendo ganhar espaço, né? Está querendo estourar a linha, tá? E, ai, professora, então qual é o espaço correto para vocês entenderem? O espaço correto é aquele que, olha aqui, ó, correto é esse aqui. É aquele que, se eu tentar escrever uma vogal, vamos pegar um E, se eu tentar escrever um E entre uma palavra e outra, vai ficar emendado, ligado, tá? Ó aqui, ó. Eu posso colocar vários Es, estão vendo? E em alguns espaços, e mesmo assim as palavras não ficam ligadas. Elas ainda ficam com um espaço consideravelmente, né, adequado entre elas. Professor, isso é besteira. Não é, gente. Não é, eu faço recurso para a redação, tem aluno que vem, porque tirou nota baixa quando sai o resultado do concurso. Professor, eu quero elaborar um recurso, eu perdi, porque meu espaço entre as palavras estava errado. E perdeu, está correto. Deixa eu ver o que a banca tirou certo, tá? Às vezes ela tira na pontuação do número de linhas, ou na pontuação da ortografia. Por quê? Porque o espaçamento entre as palavras está incorreto, certo? Então, o ideal é esse espaço. Eu vou deixar aqui do jeito que está, porque eu não vou apagar, porque quem for assistir depois vai entender, né, de acordo com o vídeo. O espaçamento ideal é justamente esse, que se eu tentar colocar uma vogal, um E, por menor que seja, um I, entre as palavras, elas estarão, né, ligadas. Bora lá, nossa aula está já terminando, mas nós ainda vamos só uns minutinhos para a gente fechar essa parte inicial, que é a parte de orientação geral sobre os critérios e a estética do texto, a apresentação do texto. Quando o corretor olhar para o meu texto, ele vai dizer assim, esse texto eu quero corrigir. Gente, eu trabalho com correção, e sabe o que é que eu faço quando eu pego um texto que eu vejo que não está legal, a estética, eu vou dando lá atrás, vai me dando preguiça. Vou colocando lá atrás no pacote. Aí o que é que vai acontecer? Quando eu vou olhar para esse texto, a gente, o corretor, ele já vai estressado, porque o texto é ruim de ler, o texto não chama a atenção pela estética, os parágrafos, né, estão desorganizados. Vou falar sobre isso agora, né, em relação à margem, tá? A margem está desorganizada. Como assim, professora? Deixa eu olhar se eu tenho aqui a folha. Não, tenho agora não, mas eu mostro depois a vocês. Como assim a margem está desorganizada? Ó, gente, vamos supor, quem me conhece, quem já assistiu a aula de redação comigo, sabe que eu gosto de fazer isso, desenhar o quadrinho, né? Vamos supor que seja a folha do texto, né? Ela vai ter linhas, né? Ela vem toda numerada. Professora, eu começo a escrever a partir de qual linha? Da linha 1. Linha 1, eu vou botar o título? Não, você só bota título se a banca pedir. Tem história de vou criar um título? Não. Linha 1 é onde eu começo a escrever o primeiro parágrafo, certo? E aí, ó, a gente, aqui, as margens, elas são organizadas de acordo com a nossa mão, o posicionamento das nossas mãos. Mão esquerda, então, eu tenho aqui margem esquerda, né? E aqui do lado eu tenho margem direita, certo? Então, o que a regra diz em relação ao texto? O único espaço que eu vou deixar na margem é quando o espaço que eu vou usar para iniciar o parágrafo, tá? Professora, quantos centímetros eu devo colocar, né? Entre 1,5, tá? Eu indico vocês indico e colocarem um indicador, tá? Eu oriento vocês colocarem o dedo indicador, não o polegar é muito grande. Mas o indicador, então coloca o dedinho lá perto do número 1, né? E dá o espaço. Então vamos lá, né? Brasil é o país, e venho até o final da margem direita. Né? E começo agora, não posso mais deixar espaço aqui na margem esquerda, e começo agora, né? Pronto, terminei, né? Ainda eu quero continuar o período, aí eu vou continuando, mas também, não sei o quê,
Aí vamos lá, ó. Não coube, professora, a palavra. Não coube? Então, ó, o hífenzinho de separação, ele não deve ficar, vou até destacar ele aqui, ó. Ai, ai, ai. Colocar a palavra também, tudo bem, eu ajeito. O hífenzinho de separação, tá? Eu apaguei uma linha também. O hífenzinho de separação, ele fica aqui, ó, ó, ele fica aqui, ó, como se estivesse no meio da letra. Ele não fica embaixo, ele não fica fora da margem. Isso é erro, tá? Menos 0,5. Tem a ver com o erro lá da organização gráfica. Então, ó, não pode ficar aqui. Ai, se eu apagar, eu vou. Não vou apagar, não, porque senão. É porque eu fico pensando em quem vai ver depois, mas tudo bem, quem vai ver depois, vê o áudio. Não pode. Meu Deus do céu, tô trocando o pincel. Pronto, vamos lá. Não pode, como eu estava dizendo, né? Ficar nem embaixo, nem fora. Isso não pode, certo? Aí eu continuo escrevendo, mas também, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Terminei meu parágrafo. Professora, para contar com linha escrita, tem que vir pelo menos até onde? Pelo menos até o meio da folha. Porque se você terminar com uma palavrinha só aqui, a banca pode contar como linha não escrita. E vamos supor que você só escreveu 20 e teve uma que você parou, bem aqui, ó, no começo. O que aconteceu? A banca pode diminuir menos uma, porque a linha não estava completa. A linha completa é pelo menos até o meio, tá? Para finalizar o parágrafo. Isso é coisa de quem faz rascunho, de quem faz planejamento textual. Quem pega a folha de texto e vai escrevendo, né? Na doida, como a gente diz aqui no Cariri, no Ceará, não faz rascunho, pode cometer esses erros que são graves. E lá no edital de vocês está dizendo, se escrever só 19 linhas, e aí você pode fazer isso de forma inconsciente, sem saber. Quem não sabe que linha escrita tem que ser pelo menos até o meio, ou pelo menos 3 palavras completas na linha, né? Escreveu 21, não está completa, perdeu 19. A banca está dizendo no edital de vocês que vai zerar quem escrever só 19. Então, preste atenção. E aí eu vou começar o outro parágrafo. O que é que eu vou fazer? Eu vou alinhar, ó, vou alinhar. Entretanto, e aí vem, ó, né, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, vou até o final. Não coube? Parte a palavra, vou até o final. Escrevi esse outro é maior, né, porque é desenvolvimento, tem que ser maior do que a introdução. E aí, ó, terminei. Estão vendo aí? Então, use a margem esquerda da folha. O que quer dizer? Eu começo sempre da esquerda para a direita, isso é lógico. Não escreva colado, não é para escrever em cima dessa linha, tá? Mas eu também não posso deixar espaço da margem. Ó, não ultrapassar a margem direita, nem deixar espaço, tá? Que caiba uma letra, que aí é um erro na margem, certo? Texto exprimido ou desalinhado também prejudica a avaliação visual, a estética. Nós já estamos terminando, tá, gente? Nossa aula é programada para ter 1 hora, mas a gente começou e vamos sempre começar, né, às 19h40 em ponto. Eu só dou boa noite essa vez. Quem chegar depois, né, por conta da gravação, para não ter que ficar boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Estou repetindo, né, para vocês ficarem cientes. E por fim, né? Por fim, deixa eu ver se é o fim. Não, ainda tem um detalhezinho, já que são mais rápidos. Outra coisa, tem gente que acha, né, que entre um parágrafo e outro aqui, ó, um parágrafo, outro. Tem gente que acha que tem que pular linha. Não pode pular linha. Linha em branco é contada como não escrita, tá, gente? Menos uma linha. Então, ó,
Não pule linha, certo? Faça o recuo. Recuo de quê? Do parágrafo, aquilo que eu disse, o dedinho, ó, indicador, para que tenha um parágrafo 1 ou 2 centímetros, ou deixe um pequeno espaço visual, né? Mas tem que deixar o espaço do parágrafo, tá? Não pode pular a linha inteira, né? Porque isso não pode, por quê? Porque isso consome linhas, tá? E pode gerar uma penalização. A banca pode descontar no número de linhas ou pode descontar só 0,5, que tem a ver com a organização, né, gráfica. E por outro detalhe, pode rasurar, professora? Professora, eu estou passando o texto ali. Aí eu errei a palavra na hora de escrever. O que é que eu faço? Né, eu ia escrever lá problema, aí botei foi problema, ou então eu esqueci, né? Aqui botei pró, aí fiz uma rasura. Aí o que é que eu faço? Ó, passo só um traço e escrevo a palavra correta na frente. Só um traço, tá? Passo um risco, ó, sobre a palavra, tá aqui, ó, e continue escrevendo, tá? Nada de riscar. Se eu riscar, isso é rasura. É lógico que a gente vai rasurar em um momento ou outro, na hora de passar o texto ali, tá? Mas evitar rasura, evite, rabisco, né? No canto do texto não pode, se indica sinal de marcação. Se aqui, ó, fora da margem, eu desenho alguma coisa, risco alguma coisa, a banca pode pensar, isso pode zerar meu texto, que eu estou, tá lá no edital de vocês, que eu estou colocando um código, que eu combinei com alguém, minha redação está marcada, né? Não pode, isso zera, tá, gente? Vamos lá, o que mais? Não tem uso de corretivo, nem de borracha, tá, gente? Errou, passa o tracinho, né? E muitas rasuras também pode a banca lhe penalizar tirando 0,5, pelo menos, né? Perdas de ponto na apresentação do texto, certo? Então, para hoje, tá? Era esse primeiro momento de contato, né, com a orientação do texto. Oh, minha gente, eu acho tão bonitinha as palminhas, né? Contato com a organização do texto. A partir da próxima aula, nós já vamos falar de quê? Nós temos 3 aulas para frente. Primeira aula, nós vamos só trabalhar a introdução. Ah, professor, 1 hora todinha, vocês vão ver, nós vamos ver texto, como é que é a introdução do texto, o que é que está certo, o que é que está errado, vamos ver modelos, tá? Ah, eu disse que ia mostrar um modelo, eu trouxe aqui, perdão, ó, gente, não vou terminar não. Ó, justamente o modelo é aquilo que a gente não deve fazer. Olha o espaçamento, né, das linhas desse aluno, ele melhorou depois, viu, gente? Esse foi o primeiro texto dele. Professora, mas é meu jeito de escrever, né? Não tem história de seu jeito. Olha aqui outra coisa, muito erro que as pessoas cometem, ó. Onde ele colocava a vírgula? Gente, o lugar da vírgula não é aqui, ó, no meio, entre as palavras, não. O lugar da vírgula é justamente, né, do lado da palavra da esquerda, né, que ela tá, a vírgula está sendo usada ali para separar ideias, as orações. Então, eu coloco a vírgula do lado da palavra, da esquerda, não é no meio, como se fosse um elemento de destaque. Então, vendo, eu marco aqui no texto dele, ó, para ele perceber o erro. Eu também falei, né, eu cortei parte do texto, para vocês não verem de quem era e tudo mais, mas eu cortei também as observações que eu fiz. Mas eu falei do espaçamento entre as palavras, né, eu não estou querendo discutir com vocês ideias, é só a estética, né, para vocês perceberem, tá? Aí, nesse outro texto, ó, a aluna, ela escreve com letra de forma, tá? Ela cometeu alguns erros aqui na margem, ó, o espaço que ela deixa. Estão vendo aqui? Que não é para deixar, mas aí nos outros, ó, ela usa a margem corretinha, né, ó, o polegarzinho aqui. Então, o restante da margem, ó, só para quando termina no ponto, né? Aqui, ó, por que tem esse espaço? Né? Bem aqui. Porque ela terminou, aqui está errado, né?
Então, terminou, está errado, ia continuar, era para ter colocado. A professora não ia caber, ia ficar espremido. Planeja, na hora que estiver olhando o que é que precisa escrever, começa a pensar se vai caber ou não, para dar uma apertadinha, né, sutil, ok? Mas vocês vejam, ó, que ela faz aquilo que eu disse, ó, difere, né, as maiúsculas, ela cresce na letra de forma para você saber, ó, que é uma letra maiúscula, tá? Isso é muito importante nessa diferenciação. Ela tem uma letra muito legível, de forma legível, muito organizada, tem umas falhazinhas aqui no texto, né, como vocês viram no início, que eu já havia marcado, mas eu também não estou preocupada com a ideia aqui, não é isso que a gente está discutindo, mas é a estética dela, apesar dos errinhos da margem, muito boa. Então, eu acredito que deu para começar a desmistificar muita coisa, né? De texto, de quem fazia tempo que não escrevia, ou quem não tinha o costume de escrever redação, né? Já começou a observar o que é que não pode fazer, em que é que eu vou melhorar. E a próxima aula, quando a gente terminar de trabalhar, quando é que eu vou começar a produzir, professora? Já estou ansioso, né? Porque a senhora disse que nesse pacote de 4 aulas teóricas tem 5 propostas de redação que a gente vai, né, trabalhar. Então, eu só vou começar a disponibilizar as 5 propostas quando nós estivermos na penúltima aula. Por quê? Porque a gente já tem visto parte da estrutura do texto, porque na terceira aula a gente já vai ter visto até o desenvolvimento, aí eu já vou falar um pouquinho de conclusão, para na última aula, né, a gente fazer o arremate final, e a partir da terceira aula eu já vou lançar a primeira proposta. Como é que vai ser a proposta? Lá no formulário que vocês preencheram, né, na hora de fazer a inscrição, eu pergunto qual é a área de vocês, para que vocês vão prestar concurso. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu sei que tem gente aqui que é da saúde e sei que tem gente que é da educação. Então, as propostas vão ser voltadas para a saúde e para a educação, tá? Então, propostas nos eixos gerais. Então, quando eu for enviar, você que for, eu vou colocar lá na sala do Google, sala de aula, Google Classroom, aí você vai ver qual é a sua proposta, né? Eu vou botar tema de educação, proposta de educação, proposta de saúde. Aí você vai produzir de acordo com a sua proposta, me enviar no privado, tá? Aquele número que vocês falam comigo lá do comercial, fala no privado, me manda, que aí eu vou corrigir, mandar as observações para vocês por escrito. Então, a partir do nosso terceiro encontro, daqui a 15 dias, né? Depois eu já vou disponibilizar a primeira proposta. O ideal, gente, é que são 5 propostas, né? Até a data do concurso, vai dar para vocês fazerem as 5 propostas. O ideal é que a cada semana vocês façam uma, tá? Mas eu vou lançar, professora, a senhora só vai lançar de 7 em 7 dias depois das propostas? Eu posso até lançar com um tempo menor, tá? 5 dias, quando o curso terminar as 4 aulas teóricas, eu posso ir disponibilizando as propostas, né? A cada 5 dias, eu colocar as 5 propostas lá, mas vocês precisam produzir na sequência que está lá, a proposta 1, 2, 3, para poder eu fazer a correção de acordo com a sequência, tá? E aí vão me mandando no privado. Não faz tudo de uma vez só, não. Eu vou tirar o de hoje só para produzir redação. Pelo amor de Deus, dá um nó na sua cabeça. O correto é, primeiro, você pega a proposta 1, vai estudar aquele tema, ler sobre ele, tá? Mas não anota nada para pescar. Na hora de produzir, não adianta vocês colocarem o chat GPT para produzir o texto. Não adianta vocês produzirem o texto lindo, que não é da cabeça de vocês. Podemos dizer assim, sermos bem claros, né? Então, qual é a orientação, professora? Leiam muito sobre a proposta, né? Lendo informações na internet sobre aquele assunto lá da proposta. Agora, na hora de produzir, você só não consulta nada. Escreve o que ficou na sua mente. Porque não adianta você burlar o processo, mandar para a professora Sandra um texto lindo, tirar uma nota 50 e no dia aquilo não eram suas ideias
e você não ter a condição de estruturar um texto, certo? Eu preciso ver seu nível, né? Então, não burlem o processo, tá? Tentem, de fato, escrever de acordo com aquilo que ficou em mente, para que a gente possa ir, né, evoluindo, tá bom? Mas quando eu for disponibilizar a primeira proposta, daqui a 3 semanas, eu vou explicar direitinho para vocês. Vou colocar um texto no grupo explicando como é que vocês devem fazer as principais orientações. Tá bom? Por hoje é só, a gente já deveria ter encerrado, mas como é o nosso primeiro encontro, tá? Eu resolvi me estender para ir esclarecendo, e aí, a partir da próxima semana, a gente segue, né, com o nosso padrão, tá bom? Beijo, Deus abençoe a cada um. Bons estudos, não deixem de estudar gramática, tá, gente? Porque vai ser 25% da prova de vocês. Beijo grande, boa noite. Vou parar aqui a gravação. Tchau, tchau.